do Salmos de número 128, e desde já eu quero louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela vida de cada um daqueles que estão nos visitando essa noite. Que Deus te abençoe. Nós estamos numa série de mensagens criando a cultura da honra. Pela manhã, o pastor Júnior ministrou honrosamente ao nosso coração. E nessa noite nós vamos dar continuidade falando a respeito da honra no lar. E nós vamos ler, eu quero usar como texto base o Salmo de número 128. E você puder abrir, nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 4. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Tome seu assento, se assente, continue com a sua Bíblia aberta, pois nós vamos ler e falar um pouco a respeito da cultura da honra no lar. Antes de eu entrar nesse quesito, eu não sei se o pessoal da mídia tem fácil ali, mas eu queria ressaltar, no próximo mês, mês de agosto, a Oitava Igreja do Nazareno, nós vamos o mês inteiro, 5 quarta-feiras, nós vamos estar vivendo o Kairos de Deus. Não sei se o Rafa Subim consegue colocar ali para nós. Então, eu quero desde já desafiar você a se programar para estar conosco. Vai estar ministrando a palavra do Senhor juntamente conosco nessas quarta-feiras. Pastor Leandro, que é pastor da Nazareno, missionária ali na Rui Rodrigues. Vai estar o pastor Tiago, vai estar o pastor Olivaldo, vai estar também o pastor Eric Borges. E nós vamos ser 5 quarta-feiras. Então, o Kairos é um culto que é dirigido pelo Ministério de Obreiros. Quem já esteve no culto de Kairos aqui o ano passado? Foi bênção do céu, não foi? Vai ter os ministros de louvor, vai ser 5 quarta-feiras. Então, ajude-nos a compartilhar, já coloca na sua agenda. Agosto está aí, já está em cima, e eu louvo a Deus, porque eu creio que será um tempo de um manifestar da graça dEle para a nossa vida, um tempo onde nós vamos receber palavras de empoderamento para a nossa vida, e você vai ser, mais uma vez, bombardeado, alimentado daquilo que o Senhor tem para manifestar no nosso meio. Amém? Salmos de número 128, nós acabamos de ler, e é interessante que os Salmos, o tema vai dizer: feliz o lar que ama a Deus. Pela manhã, como eu disse, o pastor Júnior nos trouxe essa palavra, e é difícil poder, com tanto gabarito do nosso pastor, é difícil, e a gente vai conduzir. É algo que o pastor Sandro, o reverendo dessa casa, iniciou no primeiro domingo. A pastora Lucilvânia, domingo passado, trouxe ao nosso coração, e é algo que falar sobre a cultura da honra é algo que a gente precisa entender. E nessa noite, falar sobre cultura da honra no lar. E após termos lido esse texto, lermos essa história, eu preciso de salientar e te orientar que nós temos vivido épocas, nós temos vivido circunstâncias aonde a mídia, não só a mídia, mas eu queria ser até mais ousado a te dizer, nós como pastores, como ministro dessa casa, muitas das vezes recebemos histórias, recebemos pedidos de socorro, às vezes nem daqui de dentro, mas às vezes de fora, nós recebemos socorros. Por quê? Porque famílias, esposa, filhos, têm vivido tempos de opressão dentro do seu lar. Porque o fato é que hoje a honra do lar, ela tem a ver com o fato de que eu ser honrado é entender os valores, é entender o espaço de cada um e é permitir que cada um viva de modo respeitoso. Mas não é assim, a nossa sociedade não tem vivido esses tempos. O fato é que nós sabemos que muitos lares têm sido
opressores. Maridos têm oprimido esposas, têm oprimido filhos. Há uma opressão em cima. Há um controle, há um excesso de controle. Há um excesso de domínio. As famílias, os lares das suas famílias têm vivido debaixo de manipulação. O fato é que casamentos são manipulados. Filhos são manipulados, relacionamentos são manipulados, tudo que você vai fazer há uma manipulação, há um excesso, há uma opressão, e nisso não há honra nenhuma, há uma cultura desonrosa nos lares. De que maneira, pastor? Simples, nós às vezes olhamos a corrupção fora, acontecendo lá dentro da política, por que não dizer, ou dentro de algumas situações empresariais, corrupções. Olha, você me beneficia aqui, que eu te beneficio ali, e muitas vezes nós fazemos isso dentro da nossa casa, fazemos isso com os nossos filhos. Se você for bem, eu vou te dar uma bicicleta no final do ano. Irmão, você está corrompendo seu filho. Ao invés de você o encorajá-lo, ao invés de você mostrar o caminho, você está dizendo para ele, se eu fizer algo, eu sou digno de receber algo. Isso não é honra. Isso é desonra. Às vezes nós nós trocamos, substituímos o respeito com a esposa. E é interessante essa mensagem nessa noite. E eu quero que você acompanhe comigo, porque o fato é que o relacionamento no lar não é para que nós sejamos escravos um do outro. A mulher não é escrava do marido, o marido não é escravo da esposa, os filhos não são escravos dos pais. Precisa existir o amor mútuo, o respeito, e nós somos libertos por Cristo. E nessa noite eu quero liberar essa palavra para a sua vida. Se por acaso você veio de uma cultura aonde você foi criado, talvez pelos seus pais, em cima de opressão, em cima de possessão, você nessa noite, eu quero declarar isso para a sua vida. Isso não vai trazer uma continuidade dentro do seu lar, dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento, porque Cristo nos chamou para sermos livres e libertos pela tua palavra. Ao respeito. Existe sim um respeito. Pastor Júnior falou de manhã um pouco sobre como foi a sua criação. Irmão, eu vim de uma criação rígida. Eu vim de uma criação, talvez assim, o amor do pai. Meu pai, eu nunca ouvi, não tenho medo nenhum de dizer isso. Meu pai não dizia eu te amo em palavras. Meu pai dizia eu te amo de outra forma. Meu pai não abraçava. Meu pai não dava aquele calor. Mas aquilo que meus pais não fizeram no seu comportamento em palavras, mas fizeram no comportamento em carinho, nos ensinaram. Mas nessa noite, eu quero declarar que você entenda esse princípio, porque tem muitas pessoas no meio da gente que do mesmo modo dizem assim, pastor, eu sofro. Por quê? Porque eu nunca ouvi um eu te amo do meu pai. Eu nunca me lembro de fazer o que eu faço hoje com a Bibi, de colocar a Bibi no colo e de falar eu te amo. Lá em casa nós temos a cultura de sairmos, um sai para um lado, vai para o outro, a gente está dentro do carro, aí a gente sabe que vai e a gente espera a Bibi falar, família, aí a gente já sabe o que vem, eu te amo. E aí a família te ama. É a cultura do declarar, eu te amo. A gente às vezes fica sobre excesso de careta, toda hora, todo momento. É bom a sua esposa saber que você a ama. É bom o seu filho saber que você o ama. É bom o marido entender que a esposa ama. Não tem problema nenhum, não tem pecado nenhum em você declarar amor aberto para a sua casa. Então nessa noite, eu não sei quantos, eu sou o primeiro, eu não sei quem mais, topa a entender e a praticar a cultura de declarar eu amo a minha família. É a família que Deus me deu, é a casa que me deu, Deus me deu, e eu vou honrar a minha família. Não são coisas que têm valores, porque coisas têm preço, pessoas têm valores. Valor não se explica, não se justifica. É coisa maravilhosa. E nessa noite, eu quero poder, juntamente com você, para que a gente entenda que Deus nos libertou, para que nós pudéssemos ter uma vida livre, livre da opressão, livre da manipulação. Eu não preciso ficar manipulando, eu não preciso ficar controlando, eu não preciso ficar com aquele excesso da onde vai, da onde vem, tá com quem vai. Entenda, é fato que
que eu preciso saber sim, onde vai, questão de segurança, mas não é aquela questão de insegurança no meu relacionamento, se está falando com alguém que eu não conheço, se recebeu uma mensagem que eu não conheço, irmão, é louco de falar, mas lá em casa todo mundo tem a senha, todo mundo, eu e a Michele, temos o acesso um do celular do outro, e aí, eu faria como aquele meme que diz assim, ei, você daria o celular na mão do seu marido? Marido, você daria o celular na mão da sua esposa? Ela sabe a sua senha. Ela sabe os grupos que você tem. Ela sabe com quem você conversa. Pegou a visão, irmão? Isso é honra. Isso é honra. Isso é questão de honra. Princípios. No livro de Gálatas, capítulo de número 5, verso 1. Quero que vocês entendam que o amor verdadeiro nos liberta do jugo, do controle e domínio. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. É óbvio que Paulo está orientando, está falando sobre o domínio do pecado. Mas o fato é que eu preciso entender que se Cristo me liberta, não é só para isso. Ele me liberta da minha mente, do meu coração, dessa doença possessiva de querer controlar tudo. De querer controlar tudo, é do meu jeito. Se não for do meu jeito, não rola. Se não for do meu jeito, não tem. Se não for do meu jeito, não acontece. Ei, irmão, é uma família. Vocês não são biscoito feitos iguais como na fábrica de biscoito. Cada um tem um gosto, cada um tem um jeito. Um gosta de branco, outro gosta de rosa, outro gosta de amarelo. E eu preciso respeitar isso. As diferenças são maravilhosas dentro do lar, para que a gente não vive numa inércia, numa mesmice. Lá em casa tem um combinado. Nós vamos assistir um filme que você gosta, depois é um filme que eu gosto, e depois é um filme que ela gosta. Aí o bonitão começa a cochilar, eu só sinto assim, ó, tuc. Na hora que era o seu filme, eu estava acordado, então fica quieto. Aí eu regalo o olho, levanto, tomo um café e estou lá. E aí, tá legal? Tá da hora. E a gente ri, dá risada, mas é o respeito. Não é só o que eu gosto. Eu gosto de tomar um café com bolacha tal. Vamos tomar um café. Eu gosto de pôr na chapa. Eu pôr na chapa. Eu gosto de isso. É isso. Eu gosto de sopa, caldo. Eu gosto disso. Sopa de letrinha. Eu detesto. Eu comi muito na escola. Mas não tem nada a ver com isso. Porque eu acho que não sustenta. Aí a Michele faz gravatinha para Gabriele. E aí a Dida gravatinha. E aí a Bibi olha e fala assim, papai, em tudo dai graças. E eu como com maior alegria, irmão. Tudo dai graças. É o tempo da honra. É o tempo de eu valorizar o que o outro dá valor. A gente tem o hábito de só dar valor e só gostar daquilo que eu entendo que para mim é bom. Eu estou subjugando e fazendo com que o outro vive sobre uma escravidão do gosto que eu gosto das coisas. Não é assim. Não é para isso. Por isso que nós entendemos que o próprio Evangelho de João 8,36 vai dizer, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. E hoje à noite eu quero declarar hoje sobre a sua vida. Você pode ter vivido dentro de um lar, dentro de uma família, onde os relacionamentos de seus pais, dos seus avós, foram subjugados, sob pressão, sobre do jeito que eles imaginavam. Sobre do jeito que eles gostavam. Mas não é por isso que você não vai se permitir a ter um relacionamento com o seu cônjuge, com os seus filhos, de uma maneira aonde os gostos são diferentes, aonde os jeitos são diferentes, e tudo se mistura, e o lar é feliz, o lar é agraciado, tem amor, tem respeito, e tem a presença de Deus nesse meio. Não tem cara emburrada, não tem cara amarrada. Existe o respeito. Existe um gosto. E isso é muito importante para nós. Nós precisamos entender que as pessoas, por mais que elas estão debaixo da nossa autoridade, homens, maridos, pais, nós precisamos entender que as nossas esposas, que os nossos filhos, eles têm liberdade para tomar decisões plenamente daquilo que elas gostam, do horário que elas querem e da maneira como elas desejam que as coisas fluam melhor. E eu não viver com uma vara na mão dizendo, é assim, se sair do bar.
Você está entendendo essa palavra, sim ou não? Para você dizer, pastor falou que eu posso deixar meu filho. Não, não é isso. Mas é o fato de eu entender que eu preciso sacrificar um pouquinho do meu tempo para dar atenção para minha família e entender que é importante para elas, que o que ela gosta de assistir, o que ela gosta de fazer é tão importante como aquilo que eu gosto que faça. Se liberte dessa opressão, se liberte desse jugo do maligno, se liberte dessa escravidão. A Bíblia não diz para que nós venhamos dominar as nossas esposas. A Bíblia diz para nós amar as nossas esposas. A irmã pegou, eu vou repetir para todo mundo dar uma glória a Deus. A Bíblia não diz para que o homem, o marido, domine, seja carrasco com a esposa, mas para que ele a ame. Ô glória! Para amá-la, para tratar bem. Deixa eu te falar uma coisa. Gabriele tem 8 anos de idade. Viu aí a filha do Everaldo e da Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Ei, eu digo para Gabriele, filha, quando você crescer, deseja alguém melhor do que o papai. Deseja alguém que seja superior ao papai. Por quê? Porque a maneira como eu trato a Michele, a maneira como eu tenho carinho com a Michele, é a maneira que a minha filha enxerga um homem para ela quando ela crescer, ou algo até melhor. Respeito mútuo, carinho. Esse negócio que a gente chega macho, chega cansado, e a primeira coisa que faz, chega lá, tira o sapato, senta no sofá, toma o controle, que tem para janta? Meu irmão, tem um vídeo que eu compartilhei uns dias atrás que é desse jeito. A mulher tira o casaco do cara, tira o sapato do cara e tira tudo. Daqui a pouco, ela pega um avental e faz assim nele. Lá em casa é assim, irmão. Lá em casa eu chego, coloco a bolsa do lado, um beijo nas duas e... O que precisa fazer? Não, só precisa colocar os pratos aqui, eu preciso fazer isso, estou fazendo. Precisa lavar a salada? Precisa lavar a salada. Porque eu vim de uma cultura. O pai chegava do serviço, era isso aqui, ó. Não tinha um pio. Era um silêncio. E o respeito e a honra não está só no fato... Irmão, se eu chegar assim em casa, o olhinho da Gabriele faz assim, ó, enche de água. Se eu não correr, não abrir os braços... Irmão, são 10 pulos do sofá no meu colo. São 10 pulos, eu paro na parte de 10 pulos. Eu já falo assim, o pai já não está aguentando. Ajuda, filho. Não, pai, aí cavalinho, aí aqui agora é isso. Irmão, isso é uma alegria. Olha o texto do Salmo 128 que nós acabamos de ler. A alegria do lar. A alegria da família. E eu preciso falar isso aqui. Veio aqui, ó, veio do céu e eu preciso falar. Quantos pais estão aqui que já têm filhos marmanjos? E muitas vezes você ignora, não liga para eles, não sabe como que eles estão. Ô meu irmão, ô meu Deus, a ausência da voz de um pai é tão dolorido. É a mesma coisa quando você não escuta a voz de Deus falar com você. E eu estou falando isso aqui porque o Espírito Santo me comoveu a falar. Não é esse tipo de honra que Deus quer, isso é uma desonra. Mas há um algo mútuo. Eu entro para dentro de casa, posso estar cansado, arrebentado. Precisa lavar a salada, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Eu cheguei hoje do culto, de manhã, cheguei em casa, a Michele já estava preparando. E ela estava bem baixinha, bem querendo dar um ar de gripe. Ela falou assim, dá para você fazer um chá para mim? Eu falei, agora. Gengibre, limão. Eu preciso dessa mulher bem para terminar o almoço, ajudar ela. Eu preciso ir para o culto, a gente precisa cultuar. Meti lá, o que você precisa mais? Precisa de uma massagem. Ela cozinhando, irmão. E eu aqui, ó, pá, fazendo massagem. Aí eu percebi, eu falei assim, eu acho que você está me enrolando. E aí, irmão, é cultura. O carinho que você tem por ela é o carinho que Deus espera. É o amor que Cristo teve pela igreja. Por isso que a Bíblia vai dizer, maridos, amai as suas esposas como Cristo amou a sua igreja. E o amor de Cristo foi na cruz. Se sacrifique pela sua casa, se sacrifique pela sua família, se sacrifique em amor. Honra o seu lar. Perdão da palavra, tome vergonha na sua cara, homem. Honra
O que você tem como responsabilidade de Deus? Você é sacerdote da tua casa, você é sacerdote da tua família. De manhã o pastor Júlio disse, Deus o chamou como provedor, e seja provedor. A mulher ama. A mulher, cada um, olha que interessante, todos são iguais diante de Deus, mas tem os seus atributos. O pai, o que resolve, o que traz, o que corre, o que batalha. A mãe que educa, que ajuda, que auxilia. Que eu vou falar para você também, irmão. Tem umas mulheres que tem hora que eu falo, sangue de Cristo. Quando abre a boca parece um túmulo. Sai nada aqui que aproveita. Sai nada que ajuda. Sai nada que edifica. Mas eu creio que na 8ª Igreja do Nazareno as mulheres são cheias de bênção de unção. Eu creio que na igreja do Nazareno, na 8ª Igreja do Nazareno, os maridos cozinham, os maridos lavam a roupa, os maridos lavam os pratos, os maridos... Ei, dá um brado aí, pelo amor de Deus! Se não são, vão ser! Isso aí, pegou. Ô, glória! A cultura do... Deus está falando, irmão. A cultura da honra no lar. Nós precisamos entender. Não é sinônimo de controle. Não é sinônimo de domínio. É sinônimo de vivermos um amor e compreensão uns pelos outros. Tá com dor de cabeça, amor? Taca de pirona nela, irmão. Cuida dela, faz massagem para ela, faz um caldinho para ela. Lá em casa não tem esse negócio não, irmão. Eu não estou me gabando lá em casa desse negócio não. É assim que a parada funciona. Filhos nunca são estorvo na vida dos pais. Filhos não podem ser estorvo na vida de ninguém. Aonde a gente vai, Gabriele vai atrás. Parece aquela música. Aonde vai, o outro vai atrás. Ah, lá é, irmão. Por quê? Porque não tem. Tem gente que tem os filhos como um peso para a sua vida. E filhos não é peso para a vida de ninguém. Filho é bênção, é herança. Filhos são flechas na aljava de um homem. É Bíblia. Só que tem gente que é o seguinte, vai na casa de alguém, morre de vergonha por levar o filho. Sabe por quê, irmão? Porque você não está educando bem. O problema é você, que é um mão mole. Preciso te falar. Era criança. Eu vou falar o nome da igreja aqui. Daquele, né? Deus, você já sabe. É a... Irmão, eu sentava ali, ó. E ali eu ficava. Eu só saía de lá se o pai dissesse, pode ir no banheiro. E se eu passasse no corredor, os obreiros, pegava na orelha, e se fizesse alguma coisa, levava para o pai. Irmão, eu morria de vergonha. Uma vez eu me perdi no corredor daquela igreja, era enorme. Perto do batalhão, era enorme, e eu me perdi criança. Aí eu estava perdido, e eu comecei todo... Aí eu aproveitei, porque você nunca vê nada, estou lá vendo, o culto rolando. Quando daqui a pouco eu só senti um negócio assim, ó. Aí eu falei, lascou 2 vezes, vergonha, porque o obreiro vai me levar para o pai. Puxando minha orelha, segundo, o pai vai dar um beliscão bem na hora. Dito e feito. Então, eu falo para a Michele, às vezes rola um beliscão lá em casa na Bibi, eu falo, eu sofri muito com isso, esse negócio é doído, não faz isso na minha frente, porque esse negócio dói, fica roxo. Mas eu nunca desrespeitei ninguém. Na hora do culto, irmão, não tinha essa correria que tem, às vezes aqui não é só aqui não, é em todas as igrejas. Na hora do culto era levantava, sentava. Ei, não perde a mão. Não perde a mão na sua casa. Corrija. Sabe por quê? Lá em casa a gente tem essa cultura. Eu não tenho vergonha de ir na casa de ninguém. Por quê? Porque eu sei que não vai dar trabalho. Você deu trabalho, irmão? Eu sou da época que o olhar do pai falava se eu aceitasse alguma coisa para comer ou não. Você estava morrendo de vontade de comer. Aí você olhava para a cara do pai. Era assim. Hoje, perdão da palavra, pais, os filhos estão pisando em cima de vocês. Estão pisando em cima de nós. Eu bati na Gabriele uma vez. E quando eu pego o chinelo e falo assim para ela assim, você lembra? Ela fala assim,
Morreu. Acabou. Porque eu digo para ela, o dia que eu precisar pegar o chinelo de novo, você vai... E um dia eu bati nela, a primeira vez quando eu bati nela, ela era muito pequenininha, ela não entendeu nada, ela não chorava, aquilo me revoltava. Eu falei, ela não está entendendo nada. E quanto mais eu batia, ela não estava sabendo. Aí quando ela ganhou idade, aí eu, pá! Aí eu, é por causa disso, é por causa disso. Ei, corrija o seu filho no tempo exato. Eu sou da época que o pai falava assim, lá em casa a gente conversa. Doía, irmão. E aí, engraçado, que aí o pai parecia que você achava que o pai esquecia, né? E a porta está aqui, ó. E aí você, pai, eu não sei o que e tal. E o pai aqui assim, irmão, aquele passar por batente da casa, você olhava dizendo assim, põe a marca do sangue aqui, Jesus. Aí você fazia assim, vai dar, quando você vai... Você ficava assim, ó, a mão fazia assim, ó. Aí quando você não dava, se corresse era pior. Era tão... E deixa eu te falar uma coisa. Graças a Deus por isso eu estou vivo. E eu sei de muita gente que morreu e que está presa até hoje, da minha época. Eu louvo a Deus pela educação que os meus pais me deram. Tanto a parte cristã, quanto a parte de dizer, quando eu fiz atividade para poder trabalhar, eu fui trabalhar como empacotador, lá no Itamaraty. Antigo Itamaraty, não sei se alguém é dessa época. Antigo Itamaraty, lá na Avenida Itamaraty, eu tinha, olha lá, a irmã está fazendo assim, ó. Eu tinha, acho que 12 anos de idade, irmão, de domingo, era uma alegria, de sábado e domingo, porque era até o almoço. Eu ficava lá empacotando, com a sacolinha, dizendo, e meu pai disse, vai filho, vai, porque você é corintiano e você precisa aprender a trabalhar. Minha carteira profissional tinha o sino do Corinthians, irmão, meu pai é santista. Eu disse, já que você é corintiano, aí eu ia, com a maior alegria no meu coração. Hoje, às vezes a gente quer isentar os filhos, a gente precisa entender, de fato existe a questão da honra, a questão de eu não sobrecarregar os meus filhos, mas eu já posso começar a ensiná-los a responsabilidade sobre determinadas coisas, sobre eles serem responsáveis por arrumar o seu quarto, por eles serem responsáveis por dobrar as suas roupas. É por isso que tem muita dona de casa, muita mãe que está sobrecarregada. Marido, e eu entro nessa. Quando largo o sapato lá do outro lado, eu estou falando de mim, irmão. Porque esses dias a Bibi falou assim, papai, você dá canseira para nós. Você larga um sapato para lá, você larga um sapato para cá. Mas, irmão, quando é minha vez também, eu saio catando toalha, eu saio catando roupão, eu saio catando as coisas. É isso. Não é entender que é só um que tem que fazer. Todos em conjunto, todos na mesma ordem. Honra do lar. E eu vou caminhar para que Deus possa continuar falando aos nossos corações. Pais, não irritem os vossos filhos. Ame-os, elogie-os, valorize-os no tempo que precisa valorizá-los. É interessante que tem pais que têm uma cultura do sofismo, onde nós criamos o hábito de dizer, se você for gordo, você não é aceito. Se você for magro, é melhor para você ser aceito. Se você gostar de tal coisa, nem todo mundo talvez vai te olhar do jeito... Irmão, há um sofismo, há uma cultura impregnada na nossa cabeça, na nossa mente, que diz assim, você tem que ser assim para ser aceito. Você tem que ser desse jeito. Ei, irmão, seja da forma como Deus te fez. E você é um cativador de valores na tua casa e na tua família. Elogie os teus filhos. Diga para eles que eles são bênçãos, que eles são lindos, que eles são maravilhosos. A sociedade, o mundo, não vai dizer. Mas lá em casa nós dizemos. Lá em casa nós honramos. Lá em casa nós respeitamos. Lá em casa nós temos a graça de poder virar para nossa filha e dizer, nós te amamos. E ouvir da boca dela dizendo, eu amo vocês. Isso é graça, isso é honra do lar. Estou caminhando para que a gente possa entender algumas coisas. E isso é interessante. A gente precisa entender, maridos, homens, que casados, obviamente que Deus nos colocou como provedores, como uma autoridade do lar, como sacerdote do lar, mas o fato é que a gente precisa entender que todos devem ser respeitados e honrados do mesmo modo. Deus nos faz de comum acordos iguais.
Eu preciso dar valor à atitude de cada um e à forma como cada um lidera dentro do meu lar, dentro da minha casa, dentro da minha família. Porque se não for dessa forma, eu não vou conseguir honrar a minha família. O livro de Provérbios 18, 22, traz algo significante, e isso é maravilhoso, que eu me lembro quando eu conheci a Michele. Eu disse para ela, quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, e recebeu uma bênção do Senhor. Dá uma olhada para sua esposa aí, irmão. Olha que mulher maravilhosa que Deus colocou aí do seu lado, hein? Olha que coisa linda. Hã? Olha aí, irmão. Fala a verdade se ela não é uma mulher de sorte. Maridos do céu. Eu vou repetir, eu achei que estava dormindo. Fala a verdade se ela não é uma mulher de sorte. Tem uma irmã que fez assim, ó. Jesus, eu vou melhorar para você. Ei, quem encontrou uma esposa, encontrou uma bênção do Senhor, meu irmão. Você foi ideia do número de solteiros que tem na face da terra, e Deus te deu uma auxiliadora, uma ajudadora, uma mulher que ora com você, que intercede por você, que aposta nas suas ideias, que te incentiva, que te põe para cima, que corta a cebola como ninguém corta, que cozinha o feijão como ninguém cozinha, que passa as roupas, deixa cheirosa como ninguém faz. Se depender de mim, irmão, eu queimo a roupa. Queima o feijão, irmão. Eu estou falando a verdade. Mas é mútuo, o carinho, o amor que a gente tem um pelo outro. Quem encontrou uma esposa, encontrou a bênção do Senhor. Valorize a sua família. Somente os tolos não valorizam aquilo que lhe é precioso. E a gente precisa entender uma coisa primordial para a nossa vida. Para nós vivermos a honra no lar, eu preciso entender o lugar e o valor de cada um. O lugar e o valor de cada um. O marido como provedor, como autoridade, como sacerdote. A esposa como aquela que cuida do lar, como aquela que educa os filhos, como que se auxilia, como se ajuda. Os filhos, como de fato eles devem ser amados e devem ser honrados. Por quê? Porque nós precisamos entender que o reino, ninguém é maior que ninguém. No reino dos céus, todo mundo é igual. E a gente precisa baixar um topetinho um pouco nosso, empinado, de dizer que sem mim, minha esposa não faz nada sem mim, e eu não faço nada sem mim. Na verdade, a gente não faz nada sem ela. A gente não faz nada sem a família. A gente não faz nada sem a presença de Deus na nossa vida. Porque é no comum acordo e debaixo da bênção do Senhor que a família vence, que a família avança, que a família cresce. No reino de Deus, no meio do lar da família não tem o eu, não tem o você, tem nós. Tem a família, tem a casa, tem a bênção de Deus. Por isso, maridos, ajude as suas esposas na tarefa do lar. Ajude nos exercícios, na educação, de preparar. Isso mesmo, Bruno, arruma o Ricardo, eu estou vendo. Se não for, irmão, é isso. Eu não saio de... Irmão, eu preciso falar isso aqui. Eu saí de casa, estou arrumando, eu penteei o cabelo para cá. Ela disse assim, tá um Zé Mané. Eu disse, oi. Eu já estava pronto para sair, irmão. Eu voltei e a Bibi estava assim, ó. Aí eu voltei, arrumei do jeito dela, ela disse assim. Aí as duas. É isso, irmão. O que não é essa? Não faz nada, irmão. Não faz nada. Ei, entenda que é nesses momentos que você vai sentar, vai orar, vai comer, vai se alimentar. É as oportunidades que nós temos para passar o tempo junto. Ei, o que nos difere são as nossas atribuições, a autoridade delegada por Deus para os homens sobre toda a sua casa, mulheres sobre os filhos. Entretanto, o plano de Deus para a família se desenvolve na unidade e na qualidade, e ninguém é superior a ninguém. Aprenda a dar valor na qualidade da sua família. Cada um tem uma qualidade diferente do outro, e isso junto é uma soma, é um equilíbrio e é uma presença do Senhor. O Senhor se agrada disso, e nisso Ele derrama a bênção dEle para a sua vida. Sabe por que muitas famílias vivem uma desonra? Porque não existe esse valor. Não existe essa qualidade, essa identificação, esse respeito mútuo. E entender
que quando o marido faz um cappuccino para a esposa, não tem igual. Vai fazer hoje lá na sua casa antes de você dormir, irmã. Você perdeu a oportunidade de dar uma glória a Deus. Aí alguém vai falar, não gosto de cappuccino, irmão. Aquele café com creme. A esposa do pastor faz, a esposa do pastor Júnior faz aquele café, aquele creme de café, que eu não sei, irmão, eu já tomei uma vez lá. A gente já, é bênção do céu. São qualidades, cada um tem as suas autoridades, todo mundo é igual diante de Deus. E a gente precisa entender essa soma, esse conjunto de obras que Deus coloca na nossa vida. A desonra tem crescido nos lares, como fruto do descontrole de homens e de mulheres. Há uma desonra, não tem honra. Meu irmão, debaixo do telhado da casa dos meus pais, eu nunca ficava de porta fechada. Eu nunca fechei a porta. Você tem entrado no quarto do teu filho quando ele está com a porta fechada para ver o que ele está fazendo, irmão? Você tem acompanhado os slides que ele tem recebido? Quais são, entenda, não é o domínio, não é você subjugar, mas é você orientar, é você conduzir, é você entender que o melhor amigo do seu filho, a melhor amiga da sua filha, está dentro da sua casa e é você. E o que não pode ser dito para o pai e para a mãe, não presta. O que o pai e a mãe não podem saber, não é agradável diante de Deus. O que os pais não podem ficar sabendo, é pecado, é mentira, é engano, é conversa do Satanás. E o que o pai e a mãe orienta, é como bênção de Deus, a prosperidade, a valor, a crescimento, a honra. Muitas mulheres às vezes não compreendem o seu papel de ser ajudadora, conselheira, ponto de equilíbrio e harmonia. E é interessante que ela sai atropelando o esposo, o seu cônjuge, e ela traz um desequilíbrio dentro da sua casa. Por isso que a Bíblia vai dizer que a mulher virtuosa edifica o seu lar. Irmão, não abre a boca na hora errada. Por isso que tem aquele ditado que diz assim, nunca prometa algo na sua felicidade maravilhosa, que é euforia, porque você não vai conseguir cumprir. Porque de fato foi nas emoções que você falou. E a gente precisa entender isso para viver a honra no lar. Eu preciso entender que eu sou um ponto de equilíbrio que Deus colocou para que eu possa ser amada, frutífera de verdade. Entenda, maridos, a esposa não é empregada. Ame-a, dê carinho, dê elogios, dê suporte emocional para ela. Ela pode ser uma pessoa frágil, fraca fisicamente, apesar que tem umas mulheres que colocam os homens no bolso, hein? Mas elas são pessoas maravilhosas que Deus constituiu e construiu num sono pesado de um homem. Se uma costela Deus fez essa bênção, imagina se ele usasse o corpo inteiro. Pegou aí, irmão? Hoje joguei os caras lá em cima, hein? Irmão, eu vou repetir. Se com uma costela Deus fez isso, imagina se ele pega a parte do corpo inteiro, meu irmão. Pegou aí, né? Você pegou aí. É coisa do céu para a nossa vida. Honre, pratique a honra. Não, nós precisamos entender, filhos, que por consequência desconsideram a autoridade dos seus pais e desonram constantemente em pensamentos, atitudes, em palavras. Ei, preste atenção. Você já percebeu o comportamento dos filhos mudam quando estão só o pai e a mãe e quando estão entre outros amigos? Você já percebeu que muitas das vezes a forma que você tenta manipular o seu lar, o seu filho usa para te manipular? Porque o filho aprende dentro do lar coisas boas e coisas ruins. Lá fora, ele só aplica, pratica e ganha mais força. Mas muitas das vezes, aquilo que você diz assim, é um segredo nosso, a mamãe não precisa saber. Deixa eu falar um negócio para você. Ela vai fazer com você isso aí.
É um segredo nosso, ninguém mais precisa saber. Lá em casa, nós dizemos assim, não há segredo em família. Todo mundo sabe de tudo. É assim que tem que ser. Não tem segredo. Não tem esconder do pai e da mãe. Na minha casa, mesmo sendo um lar cristão, às vezes a minha mãe praticava o ato de dizer assim, ó, é só entre nós. E eu vi aquilo e falei, cara, eu não poder contar para o meu pai. E aí a gente entendia que o pai era mais rígido. E aí se segurava um pouco. Eu estou vendo algumas cabeças fazendo assim, ó. Não é só eu, né, irmão? Não faça isso. Não pratique isso. Não esconda isso. São bênçãos do céu compartilharmos do mesmo poder, da mesma posse, da mesma vontade e entender que os desejos, que os gostos de um e de outro são diferentes. Filhos não vieram para ser um estorvo para os seus pais, mas para trazer alegria para os lares. Salmo 127, 3. Os filhos são chamados de recompensa, herança de Deus. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Ei, não é estorvo, não é atrapalha, não nada na sua vida. Filho é bênção do céu para a nossa vida, para a nossa casa. Você reparou que quando você se tornou pai, você se tornou mãe, o seu coração quase saiu da boca, e às vezes sai da boca, irmão, eu acordo todo dia, quando tem aula 5:30 da manhã, eu desço das escadas de casa, mas eu desço com alegria, porque eu vou preparar o café para a Gabriela, eu vou preparar o café para a Michelle, mas eu desço com alegria, porque quando não era isso, irmão, não tinha emoções, a vida é feita de emoções, a família cria emoções, e depois a gente senta todo mundo junto e compartilha. Filho, não atrapalha nada na sua vida, filho, acrescenta a oportunidade de vocês serem felizes. Abrace mais, ame mais. Declare essas palavras de amor. Filhos, honrem os seus pais. Filhos, obedeçam os pais no Senhor, pois isso é justo. Efésios 6:1 vai dizer isso. Quando a gente entra aqui, a gente precisa aprender uma coisa muito interessante. Honrar os pais, amar os pais, é entender os seus defeitos e as suas diferenças. Nem tudo no meu pai e na minha mãe, eu concordo. Mas o fato de eu não concordar não me dá direito de eu desonrar, de eu desrespeitar. O fato de eu entender a maneira como eles me criaram, não me dá direito de eu expor a vida deles. Não me dá direito de criticá-los. Foi um tempo, foi um ciclo. Agora Deus me dá uma oportunidade diferenciada para que eu possa cuidar de maneira diferente. Aplicação da palavra, Gênesis 9, capítulo 9, verso 20. Quando Noé se dá por ser um lavrador, um agricultor, ele vai plantar uma vinha. Após ter saído da arca. E quando ele planta uma vinha, ele faz um vinho. E ele vai ficar o quê? Chapado, bêbado. Tomou do fermento. E ele tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. O mais novo, quando vê o pai todo doidão, balançando para lá e para cá, porque era novidade para Noé, e ele vê o pai nu, e ele vai correr para ver o pai. E o pai está nu, e naquela época não poderia ser, é desonroso. E o pai está nu totalmente. O mais novo vai contar para os irmãos mais velhos. Sem Jafé. O pai, está mamadinho. Tortou a cana. Os mais velhos, entendendo o que era novidade do momento, e entendendo a honra, eles vão de costas com uma capa para cobrir o pai. E eles não expõem aquela vergonha. Ei, aprenda a cultura da honra. Não exponha a nudez da sua origem. A forma como eles criaram, o pastor Júnior disse hoje de manhã, foi o tempo. Eles gostariam de dar, mas eles não tinham. Eles gostariam de ter te oferecido algo melhor, mas a um momento não era possível. Mas o que não te faltou, talvez em palavras declaradas como amor, mas não te faltou um lugar, não te faltou um teto, não te faltou um calor, não te faltou a honra. O pai te honrou, te amou. Não exponha as dificuldades e os defeitos da época, do momento, em dizer, meu pai falhou, meu pai errou. Não! Se você está aqui,
Se você chegou onde você chegou, é porque Deus colocou eles como honra para poder te honrar. Honre-os! Não exponha a nudez. Tenha um comportamento real de filho. Sabe por quê? Porque afinal de contas, você é pai e você é mãe. Não plante aquilo que você não quer colher. Porque a maneira que você plantar, você colherá. A maneira que você desonrar, você vai ser desonrado. Honre. Já houve vários desentendimentos entre a minha pessoa e os meus pais. Já ficamos sem nos falar. Mas em todo momento, eu cheguei na casa deles e abaixei a cabeça e pedi perdão. Ouvi sermões assim, ó. Mas eu continuo dizendo, eu os amo. Eu chego em casa, na casa deles, beijo pai, beijo mãe, bença pai, benço mãe. Eu sou dessa época do bença pai e do bença mãe. Eu sou dessa época que olhava nos olhos e abraçava. Eu sou dessa época, a minha mãe hoje está cadeirante. Ela não consegue andar, teve problema de enfermidade. E eu chego lá em casa e digo, você pensa que eu não vi? Eu vi você correndo, saindo lá de fora porque apertou a campainha. Você está me enganando. A gente brinca, a gente se respeita, a gente se ama. Do jeito deles, eles criaram com amor. Não desonre. Mantenha a cultura do amor, os respeite. Por quê? Porque Efésios 6:2 vai dizer, honre seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. Eu estou falando com pessoas que eu sei que precisa ligar para o seu pai e para sua mãe. Eu estou falando com pessoas que eu sei que precisa passar a mão no telefone, eu ia essa semana lá na casa deles. Vá. Eu estou combinado aqui com os pastores, a gente se reúne e diz, ó, tal dia, talvez eu vou conseguir entrar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas eu estou saindo da casa dos meus pais. Eu tenho que ir lá, eu tenho que vê-los, eu tenho que ir lá, saber como que eles estão. Eu passo e digo assim, pai, você precisa que vá no mercado, você precisa que vá alguma coisa, você precisa que busque algo, você precisa que fale com alguém. Ei, minha irmã, o respeito, o carinho, mesmo da forma como eles nos criaram. Olha para o espelho da sua vida. E veja se a forma como você está tratando está sendo um bom exemplo para que os seus filhos te tratem. Honrar. A desonra dos filhos pode ser demonstrada às vezes pelo comportamento, pelo tom de voz, por revirar os olhos, um olhar de reprovação, os pés batendo, se arrastando. Mas a gente precisa entender que nós somos quem os corrige e quem os orienta. E eu estou caminhando para encerrar. Terceiro ato para que a gente possa viver a honra no lar. Mulheres, honre seus maridos. E hoje à tarde, quando eu estava compartilhando algo com a Michele, dentro desse verso eu disse, se há uma observação. Porque o texto vai falar, Carla, para que as mulheres honram para o marido. Mas a observação vem dar uma lapada nos homens. Pega a visão. Olha que interessante. Lá no livro de Efésios 5:33, vai dizer assim, no entanto, também quanto a vocês, que cada um amem a própria esposa, como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Olha que interessante. O verso vai trazer uma representatividade, uma orientação para o casal. E, de princípio, para que a esposa respeite seu marido. Mas é interessante que ele consegue dizer assim, marido, ame a própria esposa como a si mesmo. Eu ouvi um aleluia bem de leve aí. Ei, homem, ame a sua esposa como a si mesmo. Traga comida para ela quando ela precisar, quando ela estiver em tempo que a sua imunidade está baixa, que ela está em desconforto. Proporciona conforto, proporciona refrigério. Porque quando a gente está aqui, ó, pelas tampas, e o homem, irmão, você já viu o homem gripado? Você riu, né, irmão? Porque você já viu. O homem gripado, a mulher gripada, irmão, ela dirige, ela arruma a casa, ela cuida dos filhos. A mulher gripada dirige. A mulher, irmão, ela se maquia dirigindo, não pode, mas ela faz. O homem, se ele sentir um... Não é vendo aí, né? Não sou eu. Irmão, e aí, tudo que a gente precisa fazer, e tudo que a gente quer é um cafuné, é um aconchego, é uma coberta mais quente. Mas aquilo que eu desejo para mim, desejo para sua esposa também. Que afinal de contas, ela faz mais tarefa do que a gente.
Eu preciso falar, isso é verdade, irmão. Cuidar de marido, cuidar de filho, cuidar de... São 365 dias quase cozinhando para você, marmanjo. E às vezes você não tira um tempo para levar ela num restaurante, comer uma comida diferente, tirar ela da cozinha. Ou dizer assim, hoje você não vai para o fogão, hoje nós vamos fazer um lanche, vamos fazer alguma coisa diferente. Mas eu vou vou dar um tempo, vou colocar os seus pés para descansar. Quanto tempo faz que você não faz uma massagem nos pés dela? Quanto tempo faz que você não passa um óleo no corpo dela? Eu estou falando porque eu posso falar, irmão. Não estou me gabando aqui, não. Quanto tempo faz? Ontem mesmo, eu não fiz, mas recebi. A pele aqui, porque você é diabético, está tudo seco. Aí ela veio, catou aqui, ela falou, era o melhor creme dela. Eu falei, ai, passa daqui, passa. Aí você se faz de difícil, né? Fala, nossa. E ela fala, ó, daqui a pouco já está bom. Você olha assim, está nada, porque você quer mais. Você quer, hã? Está assim, passa. Ei, mas o tempo dela também tem. O carinho dela também tem. É mútuo, essa troca, esse amor, esse respeito. Ame a sua esposa como a si mesmo. Seja refrigério, seja porto seguro, seja lugar de abrigo para ela. Homens imaturos que violentam a sua casa e destroem a sua família, nunca aceita esse tipo de condição. Deus não chamou você, mulher, para ser capacho do seu marido. Deus não te chamou para você sofrer abusos dentro da sua casa. Deus não te chamou para você sofrer violências nem físicas e nem emocionais. Se tiver acontecendo isso com você, eu sou o primeiro a te dizer, denuncie. Você não tirou a sua mulher da casa dos pais dela para proporcionar desconforto. O pai dela comprava shampoo e dos bons, compre dos bons. Continue amando. Continue cuidando. São opressões emocionais. São opressões físicas. A equipe pastoral está aqui para te aconselhar, para te socorrer. E tem tratamento para isso, homem. E vice-versa. Mulheres manipuladoras. Mulheres que atrapalham o homem de ser homem. Mas eu preciso falar lá em casa. Concordância é uma coisa, irmão. Tem hora que o homem precisa ter atitude. Ter posicionamento. Tem coisa que quem decide é você, como sacerdote da tua casa, da tua família. E a mulher respeita e entende, você como sacerdote, você como provedor, mas não como o manipulador. É difícil dar um glória a Deus, um aleluia. Eu sei disso, mas é algo que a gente precisa entender para a nossa vida. É interessante que 1 Pedro 3, 1 e 2 tem uma grande observação, uma grande orientação para as esposas cristãs, que seus maridos não são cristãos, que ainda não se entregaram a vida a Cristo, e vai dizer assim, igualmente vocês esposas, estejam sujeitas cada um ao seu próprio marido, para que ele ainda que não obedeça à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, e ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Tem alguém ainda que o seu cônjuge não entregou a vida para Jesus aqui nessa noite? Tem alguém aqui? Eu queria que você desse, dá um sinal com a mão. Eu queria que você desse. Eu quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida. Noite de salvação para a tua casa. Deus vai te ajudar no teu comportamento, na tua conduta, na tua maneira honesta. Sem palavras, sem imposição, sem manipulação. Quando você vê, você vai entender que Ele também vai se levantar e vai vir com você para a igreja. Eu conto aqui direto e sempre tenho falado sobre isso. E vou falar, nós estávamos na central, e lá na central, mais de 38 anos, tinha uma irmã que, todo culto, lá em cima, ela colocava um casaco do marido. E às vezes a gente estava perto dela. E depois que a gente estava, porque ela, a gente nem sentava, nem chegava. Mas ela colocava o casaco do marido. E o pastor Josso, na época, o Josso estava lá pregando e tal. E a mulher lá de cima fazia assim, ó. E está lá. E aí um dia ele falou assim, alguém vai lá. Conclusão, ele descobriu, 38 anos, se não me falha a memória, era isso. Ela levava o casaco dele. E ela disse, pastor, um dia meu marido vem. Um dia meu marido vai vir. E aí o pastor orientou os obreiros, os irmãos, e disse assim, nunca deixe ninguém sentar naquele lugar, porque vai dar confusão. Aí um dia o pastor está lá, cantando, pregando, e aí a irmã está aqui assim. Aí o pastor está lá, e quando ele olha, tinha um homem sentado no lugar dele. Aí ele chamou o obreiro, pelo amor de Deus, conversa com aquele rapaz lá,
Pede para ele sentar em outro lugar, porque, meu Deus do céu, até vai dar confusão. O obreiro correu, delicadamente correu lá, abraçou o irmão e disse assim: posso te pedir um favor? Pode, claro. Eu vou te arrumar um outro lugar melhor para você sentar. A moça olhou e falou: quê? Ele olhou para aquele lugar, fiquei... Eu estou 38 anos orando para Deus trazer meu marido, e quando ele vem, você quer tirar ele do lado aqui? Você está louco? Ei, irmão, eu libero essa palavra para a tua vida. Vai chegar uma hora que você vai estar se arrumando, vai estar se preparando, tua esposa, teus filhos, teu marido, eu não sei quem é, mas o Espírito Santo vai incomodar o coração dele, e vai começar a se arrumar com você, e vai dizer: hoje eu vou contigo para cultuar ao Deus vivo de verdade. Oh, para viver o tempo de honra, eu preciso entender que eu preciso honrar a minha família. Homem, honra a sua família. Por isso que o Salmos de número 128 vai dizer assim: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa, como videira frutífera. Seus filhos, como os rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Eis como tudo será abençoado o homem que teme ao Senhor. E eu caminho para o encerramento. E é interessante que você precisa entender. Você pode dar um Google na sua casa e ler, estudar o que de fato quer dizer esse texto. Porque na Bíblia, tanto videira quanto oliveira, ela é símbolo de frutificação. O que o texto está dizendo é: a esposa, ela será uma mulher frutífera, abençoada, que tudo que ela colocar a mão vai ser próspero, vai ser abençoado, vai prosperar. E hoje à tarde, quando eu estava conversando com a Michelle, ela disse assim: amor, eu tenho orado 30 dias em cima desses salmos. Eu nem sabia, eu tenho orado 30 dias em cima desses salmos. E sabe o que Deus está fazendo? Diga aí. Ela disse: eu pego uma banana, da banana sai um bolo, do bolo sai isso, disso sai isso, e disso sai isso, e disso sai isso, e isso sai isso, e quando vê sai isso. E irmão, é isso. A sua esposa será frutífera quando tem o temor do Senhor no coração. Quando o texto vai falar sobre os filhos serão como broto de oliveira, significa exatamente isso. Você precisa entender. Ei, à volta da mesa, o pai é o verdadeiro broto, o verdadeiro tronco, é o principal, é o que ensinou os caminhos, os princípios. Mas chega uma hora que o cansaço vem, chega uma hora que a produção já não é a mesma, o rendimento já não é os mesmos, mas os filhos que estão à mesa estão ligados à raiz do pai, estão ligados à raiz da origem, e quando eles percebem que aquela força está indo embora, eles então se manifestam, eles então começam a ser frutíferos, e esta palavra é honra dentro do lar para a tua casa. Os teus filhos não são estorvos, os teus filhos não vieram para te desonrar. Deus está te dizendo: você pode e terá uma família feliz e próspera na tua casa. Pastor, eu perdi a mão dentro de casa. Eu vim aqui hoje à noite para te dizer, e eu quero te pedir para que você se coloque de pé, que Deus vai te dar sabedoria para que você consiga conduzir a sua família como tem que ser conduzida. Deus vai te ajudar a você conduzir e trazer de novo o temor, o respeito e a hombridade dentro do teu lar. Ei, Deus não te chamou para você ficar vendo a sua família se perdendo, a venareio, largados, sem serem produtivos. Deus restitui a tua história dentro da tua casa. Deus restitui a tua história dentro da tua família. Eu sei que eu estou falando para pessoas aqui que têm experiências largas e vastas dentro do teu lar. E isso é muito bom, isso é maravilhoso. Mas na prática e na experiência e no reino de Deus, quando a bênção do Senhor é derramado, tudo isso é melhor, há crescimento, há evolução, há frutos, e os seus filhos vão ser
essa extensão para a sociedade. Por quê? Porque a prática da honra dentro da tua casa vai fazer com que aqueles que estão lá fora sejam impactados do mesmo modo. E eu ouso em dizer, nós temos sido uma igreja, pessoas atuais, e eu estou falando da igreja universal em geral, aonde nós estamos preocupados, em ter a nossa igreja, em ter os nossos templos cheio de pessoas, e isso é bom, não estou dizendo que isso é ruim, mas está na hora de nós começarmos a olhar um pouco diferente. De que forma? Olharmos para que lá fora comece a ser cheio de pessoas cheias da presença de Deus. E como isso vai acontecer? Vai acontecer dentro da tua casa, vai acontecer dentro da tua família, vai acontecer dentro dos teus filhos, vai acontecer dentro do teu relacionamento. Amanhã, depois, quando os nossos filhos estiverem na escola, na faculdade, eles vão ser essa mesa frutífera, essa oliveira que vai fazer com que o mundo seja inflamado da presença de Deus. Você vai ser um inflamador da honra. Deus vai colocar pessoas perto de você que estão desfalidas, perdendo a força e dizendo: meu casamento acabou, vai parar tudo. E Deus vai te levantar e vai te dizer: eu sou videira, eu sou videira, eu sou frutífera. Deus vai te usar para poder ajuntar relacionamentos e fazer com que aqueles lugares sejam cheios da presença de Deus. Sua casa, seu lar, sua família será este ambiente, será este lugar. Eu quero te desafiar a você levantar uma das suas mãos. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei se essa palavra tem falado ao teu coração. Eu não sei se essa palavra tem trazido um norte, uma direção para você. Mas eu quero declarar os Salmos de número 128. Feliz é o homem que teme ao Senhor. Meu irmão, nunca perca o temor do Senhor. Nunca perca o temor do Senhor. Nunca perca a referência do Senhor. Nunca perca, porque o teu lar e a tua casa será um lar de honra. Será um lar onde as pessoas vão querer estar. Será um lugar onde elas vão desejar. Deixa eu te falar uma coisa. Pode abaixar um pouco a mão, senão você vai cansar. Tem gente que não quer voltar para casa, Diego. Tem pais, tem mulheres, tem filhos que não querem retornar do dia para casa. Por quê? Porque é um lugar cheio de opressão, cheio de obsessão, de manipulação. Tem pessoas que não têm desejo de voltar porque não tem a alegria de olhar para a esposa, de abraçar os filhos. Mas a família Oitava, são cheios de pessoas que são desejosas de voltar para sua casa. Por quê? Porque tem a harmonia, tem a presença do Espírito, tem o temor de Deus. E você vai inflamar outros lares. Vai começar pela tua casa, pela tua família, pelos teus vizinhos, no lugar onde você trabalha. Eu declaro isso sobre a sua vida. Será que você pode levantar uma das suas mãos e fechar os olhos? Fecha os olhos. O ministério de louvor vai começar a louvar. Dê espaço para o Espírito Santo de Deus tocar o seu coração. Dê espaço, reflita. Que a bênção do Senhor esteja sobre você. A bênção do Senhor esteja sobre o teu lar. A bênção do Senhor esteja sobre a tua casa. A bênção do Senhor esteja sobre a sua família, sobre a sua vida. Oh! Oh, meu Deus! E faça brilhar. Oh! Aleluia! Oh, na boca da baixúria. Receba essa palavra na tua casa. Ei, você tem motivos para celebrar, para voltar para o teu lar, para a tua família, para os teus filhos, para os teus netos, bisnetos. Oh, receba essa palavra essa noite. Que o Senhor te abençoe e faça
teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, 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 é Aleluia! Glorifique a Ele. Adore, 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 adore. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Adore. Ei, aleluia! Esta noite o Senhor está trazendo honra para a tua casa, honra para a tua família. Talvez você não esteja entendendo o porquê esta série de mensagens está sendo ministrada neste altar, mas o Senhor quer reescrever a história de muitas pessoas, porque em dado momento viveram de maneira desonrada, e foram recebendo isso, geração após geração, relacionamentos que foram marcados por abusos, por desafetos, por mágoas, por maldade, e veio vindo, mas, meu irmão, minha irmã, em você está a chave para mudar tudo isso. Pessoas que sofrem com traumas, que receberam dos pais, que receberam dos avós, que receberam dos tataravós, que já perdeu a genealogia, mas tem algo que está aí dentro do teu coração. E nesta noite o Senhor trouxe honra na família para dizer o que o refrão dessa música traz ao teu coração: a bênção do Senhor. Ah, meu irmão, a bênção do Senhor vai te acompanhar por onde quer que você estiver. Ah, você é uma bênção. Você é uma bênção de Deus. Vamos mais uma vez juntos cantar o refrão dessa música e você vai tomar posse, porque da mesma maneira que você entoar esse refrão, vai ser como você vai declarar a tua semana, em nome de Jesus.
Aleluia. Aplauda ao Senhor, glorifique a Ele. Uau, aleluia. Que bênção. Que palavra, pastor Adriano. Que Deus o abençoe poderosamente, continue lhe usando. Bênção de Deus. Empoderados e lançados rumo a um destino profético. É assim que nós iniciamos mais uma semana. Que o Senhor possa te direcionar, que o Senhor possa mostrar para você de uma maneira sobrenatural, erros, acertos, situações que você tem vivido, talvez você tenha que corrigir, situações que você está fazendo certo e que talvez você vai manter em nome de Jesus. Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça salvadora e libertadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo estejam conosco, com a igreja, não apenas hoje, mas para todo sempre. E você que crê, diga amém. Vai